Gostaria de lembrar que ao final aqui da conversa, as perguntas serão feitas por vocês. Vocês podem encaminhar as perguntas dos pedacinhos de papel. A produção me encaminha, eu farei. Começando aqui, o Mustafa, o Mamed, estava no Egito quando eclodiu a Primavera Árabe, né? Chegou num dia e no dia seguinte ela eclodiu. Sim. E há um ano atrás, o Safatli esteve viajando pela região, entrevistando mais de 60 pessoas. Eu gostaria de, para começar a correlacionar revolução e literatura e linguagem, que primeiro o Mamed e depois o Vladimir falassem sobre suas experiências nesse momento, como perceberam isso lá. Mamed, por favor. Bom, no meu caso, a minha participação, o fato de eu presenciar os eventos foi puramente acidental. Porque eu fui em 2011 ao Cairo, quase todo ano eu vou, no começo do ano é um período bom, porque não tem aula, então eu costumo ir em janeiro, fevereiro, tem a Feira do Livro. Eu fui ao Cairo, como quase todos os anos eu faço, e cheguei, e no dia seguinte começaram manifestações. E aquilo foi, eu cheguei na verdade para fazer pesquisas. Na época eu estava concluindo a tradução do 4º volume das Mil e Uma Noites, estava trabalhando eu tenho uma pesquisa a respeito das relações entre literatura e poder, né, os tratados políticos no mundo árabe antigo. Ou seja, eu não vou muito além do século XII, XIII. O século XIV, para mim, já é extrema modernidade. Né? Eu não lido com a contemporaneidade árabe. Mas o curioso nessa experiência foi que a contemporaneidade se impôs a mim. Né? Eu estava lá no Cairo, na minha postura alienada de sempre, pensando no Cairo mameluco, né? Enfim. E o Cairo atual, moderno, se impôs brutalmente, porque uma revolução começou e tudo parou. Né? As bibliotecas fecharam, as universidades fecharam, né? Quer dizer, inclusive assim, a própria circulação ficou inviabilizada por causa dos confrontos entre a população e os órgãos repressivos, o aparato repressivo do governo Mubarak. Isso, quer dizer, isso me colocou assim, me obrigou a prestar atenção na contemporaneidade, no mundo. Né? Na época eu escrevi a respeito, e eu escrevi uma coisa muito tola, da qual eu me arrependo. Né? Eu comparei um pouco o que aconteceu no Egito, aquela imagem muito célebre que o Marx tem no 18 Brumário, a respeito, né, quando Luiz Napoleão dá o golpe, né, Vladimir, que ele diz, como é que fala? Um relâmpago no céu azul. Né? E isso revelava um pouco a minha alienação, porque depois amigos chamaram a atenção, que você nunca prestou atenção no que acontecia aqui. Porque, na verdade, o movimento de mobilização, né, ainda que, claro, feito com muito cuidado, porque a repressão é muito forte, muito violenta, se tratava do estado policial, ela acontecia. As pessoas estavam se mobilizando, havia uma insatisfação muito grande espalhada pelo país todo, dado o grau de miséria. Né? Aqui os egípcios haviam sido reduzidos. Né? Até havia uma piada que circulava no Egito, isso antes da Revolução. Quem não foi preso na época de Nasser, nunca mais será. Foi o primeiro presidente depois da Revolução, o segundo presidente. Quem não ficou rico na época do Sadat, nunca mais vai ficar. E quem não pediu esmola na época do Mubarak, nunca mais vai pedir. Né? Tal o grau de miserabilidade ao qual o governo Mubarak e as suas políticas haviam levado o país. Era uma coisa na qual eu percebia isso, mas eu jamais percebi o que tinha que ser percebido, que é um movimento subterrâneo, da juventude se organizando, né, das insatisfações crescendo, né, daquilo assim, germinando, e eu não via. Né? Então, quando eu escrevi que aquilo foi uma bobagem, porque havia um movimento subterrâneo, sim, reprimido, sim, cuidadoso, é claro, porque se trata de um estado policial, mas ele acontecia. Né? E ele se impôs a mim, né? E eu assim fui espectador, eu posso dizer, privilegiado dessa revolução, porque inclusive eu morava na rua do que seria o DOPS. Né? Eu cheguei ao Cairo, fiquei no hotel durante alguns dias, até liberar a casa o apartamento que eu tinha alugado daqui de São Paulo. E eu lembro que o dono falou, aqui é tranquilo, porque olha, o departamento de polícia é aqui do lado. Ou seja, esse lugar é o melhor possível. Você está no lugar mais seguro da cidade. Né? Não se preocupe com nada. Você, enfim, está salvo. E também cobrou mais caro. Aí eu mudei no meio da Revolução. Porque no hotel me disseram, o senhor não pode mais ficar. Eu tinha feito reserva. Eles falaram, se o senhor ficar é $300 a diária, uma coisa assim. Eu falei, eu morro, mas não pago esse valor. Né? E saí do hotel com barricadas nas ruas. Eu puxando mala. Né?
puxando mala no meio das barricadas, coquetel molotov, bomba de gás lacrimogêneo, mas eu consegui arranjar um taxista, olha só que coisa louca, né? Que me levou às proximidades do lugar, eu consegui desembarcar, enfim, e fiquei ali naquela rua onde a população começou a ir para lá. Por quê? Porque ali era como se fosse o DOI-CODE aqui em São Paulo. Onde é que ficava lá em São Paulo? Onde é que ficava o DOI-CODE? Na Rua Tutóia, né? É como se fosse, eu estava na Rua Tutóia, é isso, né? E vendo franco-atiradores, porque assim, era assim, diagonal, eu via da minha varanda o prédio todo, e franco-atiradores lá em cima, porque atrás era a praça. Eles ficavam em cima atirando a população. Né? Eu vendo aquilo, enfim, a coisa apavorante. Né? E a população tentando invadir o prédio, depois que a Revolução aconteceu, depois que derrubaram o Mubarak, enfim, invadiram o prédio, e diz que à noite os funcionários ficavam ali queimando os papéis, queimando não, passando naquela, como é que chama aquela máquina que você moe papel? É uma máquina que você passa o papel. Não, mimeógrafo, não, quando você moe o papel para que ninguém possa ler. Como é que é? Trituradora. Exato, funcionários passaram a noite, né? Moendo, picando papel para evitar que se lesse, né? Que se visse os relatórios da secreta, enfim. E pude acompanhar, eu e um amigo iraquiano, editor, poeta, por exemplo, pudemos acompanhar, assistir a Revolução, ver a correria na rua, né? E ver, por exemplo, os confrontos, né? E assim, na minha parca experiência de manifestações, minha experiência era com as diretas aqui no Brasil, mas que não se compara. Lá no mundo árabe foi uma coisa, no Egito foi um confronto forte, violento, entre jovens e o aparato policial do Estado. E basicamente era enfrentamento. A técnica era enfrentar. Ou seja, se desafiava a polícia, se atacava a polícia no espaço público, nas praças, a Praça Tahrir é o maior exemplo, né? Se recuava quando a ofensiva da polícia era forte, mas assim que amainava, se ocupava de novo. Né? A técnica em árabe se fala karwafar, quer dizer, você ataca e foge. E isso fez ruir o aparelho, né, o aparato repressivo, porque eles não aguentaram, enfim, era a população toda contra eles. Os policiais passaram a abandonar seus uniformes, porque o risco de agressão e até de ser morto era muito grande. E houve um momento em que a repressão recebeu ordens do Estado para libertar os criminosos. Né? Havia presos comuns, enfim, assassinos, ladrões. Houve a ordem para se libertar, para semear o caos mesmo. Eu cheguei a testemunhar isso pessoalmente, porque eu fui parado, por exemplo, por uma gangue, que queria me revistar e queria tomar meu dinheiro. Se não fosse o exército na rua, eu teria possivelmente sido morto. Eles teriam pego o meu dinheiro e me matado. Era o que eles fariam, com toda certeza. Viram um estrangeiro ali, claro, né? Mas, enfim, quer dizer, a experiência que eu tive de assistir, de ver, não de participar, não podia, enfim, mas foi, assim, o confronto entre a juventude, basicamente, não que tenha sido uma revolução de jovens apenas, mas aqueles que confrontaram, quem confrontou a polícia, quem enfrentou, quem chocou, quem fez o choque com a polícia foram os jovens, porque as pessoas mais velhas não têm condição de fazer isso. Né? Aí ficou aquela ilusão de que foi uma revolução apenas de jovens. Não foi, claro que não foi apenas, mas o confronto físico, que foi a base do desafio ali, foi feito pela juventude, basicamente. Eu não vi pessoas mais velhas fazendo isso. Agora eu vi muito o quê? Muito camponês, né? Muito proletário, subproletário, pessoas mais participaram ali. Quer dizer, havia uma unanimidade em relação à necessidade de se depor o presidente do Egito. Né? Foi, assim, um espetáculo que eu jamais vou esquecer. Talvez uma das coisas mais tocantes que eu tenha visto na vida, né? A revolução em pleno processo. E é uma revolução que estava em processo, está em processo. E a gente sabe, o processo revolucionário não acaba nunca. Revolução, acho que dá esse dom, né, Vladimir? A revolução não acaba. Né? A revolução é um processo contínuo, né? E um dia ela muda de rumo, enfim, e a reação também, né? Eu acho que... Um ano depois, Vladimir, como é que você sentiu esse mesmo lugar e alguns outros pelos quais você passou? Então, na verdade, a minha ideia era colocar em prática uma frase do Hegel que costumava dizer o seguinte: a filosofia é como a coruja de Minerva, né? Ela só levanta voo no final da tarde. Ou seja, eu queria ver um acontecimento político a posteriori, né? Então, fui um ano depois para poder analisar as tensões, as dificuldades e as tendências, as possibilidades também abertas pelo conflito, né? Um pouco tentar aplicar aquilo que o Foucault uma vez fez com o nome de reportagem de ideias, né? Ele fez, levando em conta a Revolução do Irã, onde ele ficou um mês tentando avaliar um pouco o que poderia sair daquele tipo de evento. Eu achei que era mais seguro, para não fazer o mesmo que o Foucault fez, né? Esperar um ano, né?
e depois ter uma visão, digamos assim, um pouco mais rica do processo, né? E, de fato, foram quase 60 entrevistas, principalmente na Tunísia, no Egito e na Palestina, né? E a minha impressão, eu poderia falar muita coisa sobre isso, mas acho que são três os elementos mais importantes, a meu ver. O primeiro foi a clareza da incomunicabilidade entre as sociedades ocidentais e as sociedades árabes. Mesmo nesses momentos, o que era muito impressionante era o fato de, se você pegasse a imprensa internacional, né, o Le Monde, o Guardian, o New York Times, você ia ler análises, eram sempre análises de professores dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. Raramente você ouvia alguém, um intelectual da região, certo? Alguém lá da Universidade de Tunis, né? Universidade de La Manuba, Universidade do Cairo, né? Ou seja, mesmo a narrativa a respeito dos impasses daquelas sociedades eram fornecidas por pessoas de outras sociedades, né, que tinham outros tipos de leitura, outros tipos de problemas e outros tipos de preocupações e medos, né? Então, poder dar voz, ouvir realmente o que os intelectuais da Tunísia e do Egito tinham a dizer, o que os estudantes tinham a dizer, os sindicalistas tinham a dizer, e mesmo os políticos, foi para mim uma experiência muito diferente, né? Mas é muito engraçado como isso não acontecia só no mundo árabe. Por um momento eu pensei, talvez seja uma questão mesmo de limite, digamos assim, entre o Ocidente e o Oriente. Mas aí, quando começaram, ao mesmo tempo, explodiram todas as crises econômicas na Grécia, o problema da Islândia, e depois eu fui para a Islândia. E o problema era o mesmo. Todas as análises sobre a economia islandesa eram feitas por pessoas que não eram islandeses. Você nunca encontrava na imprensa, raramente você encontrava. E quando você ia conversar com as pessoas, os próprios islandeses, as análises eram completamente diferentes. Um amigo meu fez isso na Grécia, ele falou a mesma coisa. Falou, olha, pega a imprensa internacional e procura quantas vezes algum intelectual grego foi ouvido. Isso não dá mais do que 20% de todas as análises que você ouviu, porque aí vão ser as análises do economista do Dresdner Bank, você economista do fulano, a pessoa ligada ao Banco Mundial, tal. São as pessoas que são sempre ouvidas nesse processo. Então, já se tem um bloqueio de narrativa, que é alguma coisa, eu diria mesmo, muito perversa, né? Muito perversa porque isso só realimenta uma série de caricaturas e uma série de estereótipos. Por exemplo, e aí é o segundo ponto que, pelo menos para mim, foi muito interessante, é perceber o que significa a intervenção das questões religiosas e muçulmanas dentro dessas sociedades. Então, nós temos uma visão que é protocolonial, que é mais ou menos a seguinte, quer dizer, a razão moderna, ela tem uma definição histórica, ela aparece num dado momento histórico, e geográfica.